Evangelho de Mateus 14, versículo 22 e 23. Diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Amém, igreja? Preste atenção. A gente percebe nessa passagem Jesus fazendo uma coisa que ele não fez só aqui, ele tinha o hábito de fazer. Você vai encontrar isso em outras passagens também. Você vai ver Jesus ele tomando a iniciativa de estar sozinho, tomando a iniciativa de estar recluso, separado, distante, a sós com o Pai. Então perceba que Jesus apreciava esses momentos, era um hábito ter esses momentos. Repito, não é só aqui. Em outras ocasiões ele deixava o povo, deixava os discípulos, às vezes levava 3 com eles, Pedro, Tiago e João, e tem ocasião na Bíblia que ele leva os 3, mas deixa eles próximos, mas não juntos. Ele ainda avança um pouco mais sozinho, para poder estar sós com o Pai. Jesus via isso como algo bom, Jesus via isso como algo útil. Jesus talvez via a necessidade de fazer isso enquanto homem. Então perceba o que eu quero dizer para você aqui é uma prática do próprio Senhor Jesus e que tem muito valor. E o meu propósito nessa manhã, através dessa mensagem, é fazer você entender o valor disso que eu vou falar. O valor, a bênção que é você ter momentos a sós com Deus. Amém, igreja? Amém. O momento que você decide por opção estar a sós com Deus. Perceba no texto que a Bíblia diz assim: Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem. O que ele está fazendo aqui? Pega o barquinho de vocês e vão. Pode ir. Mas e o Senhor? Não, vão vocês, não se preocupe comigo. Amém, igreja? Então ele despede os discípulos. E ao despedir os discípulos, fica ele e a multidão. Mas a Bíblia está dizendo que Jesus está despedindo a multidão. Então logo essa multidão vai embora também. E o que vai acontecer quando a multidão for embora? Ele vai ficar sozinho. Era o que ele queria. É o que ele planejou naquele momento. Chama os discípulos, tchau, pode ir. Vão para o outro lado da margem, vão para o outro lado do rio. Fica com as multidões, despede as multidões. Vão para a casa de vocês, já é tarde, acabou a reunião. Despede aquela multidão e ele fica sozinho com o Pai. Fica ele só e mais ninguém com o Pai. Igreja, o nome disso, não sei se você já ouviu essa palavra, o nome disso é solitude. E solitude é muito diferente de solidão. Vou explicar isso para você. A solidão não é boa. E muitas vezes a solidão é o lugar onde nos deixam. É o abandono, é o distanciamento, é a falta de importância que pessoas dão para você. E quando isso acontece, a gente experimenta a solidão. Então solidão ela não é ativa, você é o sujeito passivo, ou seja, não é você quem causa, você recebe solidão. Alguém está te deixando, alguém está te abandonando, alguém está dando as costas. Alguém acha que a sua dor não importa, seu sofrimento não importa, a sua vida não importa, e elas preferem deixar você e ir para longe de você. E aí você experimenta a solidão. Isso é ruim, isso não é nada bom. E qual a diferença de solidão e solitude? Na solitude eu sou um sujeito ativo, eu escolho
Eu opto por estar sozinho. Eu tomo a iniciativa. Meu Deus, o som está de mal comigo mesmo. Eu tomo a iniciativa de estar só. Não porque alguém me deixou. Não porque alguém deu as costas para mim. Mas eu entendo que eu preciso disso. E você vai entender. Mas eu entendo que isso me faz bem. E você vai entender que faz. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui. Não significa você ser uma pessoa isolada das demais. Isso não é uma coisa definitiva. Amém, igreja? Tem gente vivendo assim. Tem gente hoje pedindo para todo mundo se afastar dela. E amanhã ela faz de novo e depois ela faz de novo. Isso se torna um hábito. Que quando ela precisar de alguém, ninguém vai querer ajudar. Aí a solitude vai se transformar em solidão. Porque aí as pessoas vão deixar. Nunca quer ninguém, não precisa de ninguém, é autossuficiente, resolve tudo sozinho, pede para todo mundo sair de perto. Por que agora está batendo na minha porta? Por que agora está pedindo ajuda? Então o que eu quero dizer com você não é você adotar um estilo de vida onde você vai se isolar no seu mundo, ser um antissocial. Não é isso. Pelo amor de Deus, não é isso. Não é que você vai ser uma pessoa que o resto do mundo não te agrada, você não quer, você quer distância. Não é nada disso. Eu já preguei e eu sempre bato nessa tecla. A gente precisa uns dos outros. Amém, igreja? A pessoa que disser que não, me desculpe, mas você está redondamente enganado. A gente não depende do outro. Depender, a gente depende de Deus. Porque se o outro faltar, Deus usa até pedra, diz a Bíblia. Se o outro faltar, Deus usa até corvo, diz a Bíblia. Se o outro faltar, Deus usa até uma mula para falar, diz a Bíblia. Então não é dependência do outro, nós não dependemos do outro, mas precisamos. E há uma distância, eu não vou entrar nisso agora. Há uma distância entre depender e precisar, mas precisar nós precisamos. Pode ter certeza disso. Então eu não posso viver um estilo de vida antissocial, isolado, como se não precisasse de ninguém. Mas não é isso que a mensagem está dizendo. Não é esse o meu propósito aqui. O que eu quero dizer para você é que há momentos em que a solitude, essa iniciativa sua, não dos outros, sua, de estar só, vai fazer tão bem para você, vai ser uma bênção para você, vai ser uma higiene mental, vai ser um tratamento para você. Amém, igreja? Espiritualmente falando. Eu estou usando aqui o exemplo de Jesus, o próprio Jesus. Ele entende que ele precisa ter esse momento. O Filho de Deus entende que ele precisa estar só, recluso, para poder falar com o seu Pai, abrir o seu coração. E não só falar, mas ele precisa ouvir. É sobre isso que eu quero falar com você também. Então primeiro vamos entender. Você entendeu o que é solidão e o que é a solitude? Solidão é uma coisa que você experimenta não querendo experimentar. E normalmente tem a ver com o que as pessoas fazem. Solitude é uma coisa que você quer e toma a iniciativa de fazer, sem desprezar ninguém, mas para você ter o seu momento a sós. Como ninguém fica a sós totalmente, porque Deus está em todos os lugares, então é a sós com Deus. Amém, igreja? Amém. E as pessoas às vezes não entendem isso, porque elas estão acostumadas a limitar a comunhão com Deus em oração, e o entendimento que ela tem de oração é equivocado. Comunhão com Deus é uma via de mão dupla. Aliás, comunhão é isso, é relacionamento. E as pessoas, quando falam em comunhão com Deus, ela lembra logo em oração. Comunhão com Deus é oração, é uma vida de oração. Daí o que é oração para você? É falar com Deus. Está certo, mas não está totalmente certo. Porque a oração ou a comunhão é uma via de mão dupla, igreja. Você fala com Deus, mas Deus fala também com você. Diga glória a Deus. E é o que Deus quer.
É o que eu venho falando desde o início da reunião. Falei na minha oração, falei aqui no momento que eu estava antes da oração falando com vocês. Ele é o companheiro, o divino companheiro na nossa caminhada. Ele é o Pai presente. Essa ideia de uma divindade, de uma entidade lá longe, distante, essa barreira tem que cair da nossa mente, do nosso coração. Esse entendimento de Deus, como eu sempre falo, um general carrancudo, sentado numa cadeira com um cetro na mão, aquele homem barbudo, com cara de nervoso, de irritado. Para com isso. Deus não é essa entidade. Deus é esse Pai amoroso, que caminha conosco, que anda conosco, que nos entende, que nos perdoa. Quando a gente comete os nossos erros, Ele está pronto para perdoar, para nos restaurar da nossa queda, nos tomar pela mão e nos colocar nos trilhos outra vez. É assim que Deus é. Então as pessoas têm ideia de comunhão com isso, é oração, é você falar com Deus, e você fala com Deus e sabe-se lá o que acontece depois. Não, não é assim. Oração, ela não é só um monólogo. Monólogo é quando uma pessoa só fala, e fala de si para si, e a oração dela está ali dentro daquele quarto, não passa da laje. Oração é diálogo. Comunhão com Deus é uma via de mão dupla. Amém, igreja? Você já vai entender onde eu quero chegar. A gente vai achar no livro de Jó um exemplo disso. Jó, ele fala com Deus. Você vai ver vários versículos, Jó falando com Deus. Jó até mesmo se queixando do seu estado. Ele nunca blasfemou. Mas ele chega ao ponto de se queixar da sua situação. Mas chega a um ponto em que Deus fala com Jó. Você vai achar isso no capítulo 38, no capítulo 40, Deus diz assim, cinja os lombos, ou seja, se vista como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Olha que coisa linda, igreja. Deus chega para Jó e fala, Jó, vamos conversar. Diga glória a Deus. Eu vou te fazer perguntas, Jó. Você não está falando sozinho. Você não está jogando palavras ao vento. Eu vou falar, você vai responder. Eu vou fazer perguntas para você e você vai falar comigo. Olha o que é uma vida de comunhão com Deus, igreja. Deus fala, diga para quem está do seu lado, Deus fala. Então fica essa ideia, o que é comunhão com Deus, o que é você servir a Deus, é você orar, e o que é orar? É você falar, é daqui para lá, mas não é só uma via de direção, é daqui para lá, mas vem de lá para cá também. Deus fala com você, Deus ele quer falar com você. E a gente precisa estar aberto para isso. E essa decisão de estar só com Deus nos proporciona isso, igreja. Essa decisão da gente desligar o som, da gente ir para o nosso quarto, da gente ir para um lugar sozinho e ter um tempo com Deus, isso é extremamente saudável, é bom, e você vai ouvir Deus falando com você. Porque quem sabe até hoje você fala muito com Deus. Eu me lembro da minha mãe. Minha mãe era mulher de oração, é até hoje. E minha mãe orava e ora. Mas eu me lembro dela fazendo essa pergunta, mas será que minha mãe para ouvir o que Deus quer falar com ela? E às vezes a gente pensa, por não achar resposta, não achar saída, eu tenho que orar mais do que eu estou orando. Estou orando pouco. Aí a pessoa ora. E por não vir nenhuma resposta materializada na frente dela, uma coisa acontecendo diante dos olhos dela, ela diz para si mesma, eu acho que eu preciso orar mais. E ela vai e ora mais. Na verdade, talvez Deus está querendo apenas
falar com ela. Está dando para entender direitinho? Deus quer falar com essa pessoa. Deus quer que ela ouça a sua voz. Deus quer que ela entenda o seu plano, o seu projeto, o que Ele quer fazer com ela, com a família dela, com o futuro dela. Deus tem projetos para essa pessoa, mas ela está com esse entendimento. Mas eu sou pessoa de oração, eu tenho comunhão com Deus. Será? Porque o que essa pessoa está fazendo é uma mão só, é uma mão que vai, e ela ignora a mão que vem. E relacionamento com Deus é isso, é uma via de mão dupla. Amém, gente? Então eu te dei o exemplo de Jó, que Deus falou: se veste, Jó, se veste. Quero falar com você, vou fazer pergunta para você, e você vai me responder aquilo que eu quero falar com você. Bispo, como é hoje? Hoje não é diferente, em partes. Em partes permanece igual. Algumas coisas mudaram. E deixa eu explicar isso para você. O livro de Hebreus vai mostrar isso para a gente. Hebreus diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O que quer dizer isso? Deus no passado falou ou não falou? Falou, e falou de muitas maneiras aos antepassados pelos profetas. Por que de muitas maneiras? Profetas tinham visões, profetas tinham sonhos, profetas ouviam a voz de Deus. Lembra de Samuel? Samuel. Era Deus falando, era Deus chamando Samuel. Ezequiel, Deus disse para ele: põe-te de pé e eu falarei contigo. Eu, Deus, falarei contigo. Então, no passado, Deus falou de muitas maneiras, de muitas formas, pelos nossos pais, através dos profetas. Só que o autor está vivendo aqui na época da graça. Jesus veio, já morreu, já ressuscitou, e ele está dizendo: nesses últimos dias, os dias que nós estamos vivendo, os dias recentes, ele não está falando de muitas formas, como falava para os pais, através dos profetas. Ele tem nos falado através do Filho, através de Jesus, através dos seus ensinamentos, através das suas palavras. O que isso nos ensina, igreja? Você precisa tomar cuidado, porque esse negócio de Deus falar, você precisa vigiar para você não ouvir outra voz achando que é Deus que fala também. Amém? Amém. Há o sonho, há a visão, há o profeta, há a profetisa falou. Muito cuidado com isso. Você precisa, igreja, entender o seguinte: no que diz respeito ao futuro espiritual, no que diz respeito ao futuro da igreja, no que diz respeito ao Apocalipse, no que diz respeito às doutrinas, não existe nada novo mais. Nada novo mais. Paulo disse: se vier alguém pregar um outro evangelho, o evangelho é de quem mesmo? De Cristo. Evangelho de Cristo, é o Filho que fala nos últimos dias. Se alguém vier com outro evangelho e falar alguma coisa além dessas, seja anátema, seja maldito. Ainda que seja um anjo de luz, olha o perigo aqui, seja anátema. Ou seja, não há doutrina nova, não há revelação nova no que diz respeito ao projeto de Deus para a humanidade, no que diz respeito à salvação.
Amém, igreja? Vai vir alguém dizendo, essa religião aqui teve alguém que teve uma visão de Deus, o ensinamento é esse, a doutrina é essa, e vai acontecer desse jeito. Está na Bíblia. Está na Bíblia o que vai acontecer, não tem nada de diferente, não tem nada de novo. Eu não posso acrescentar nada a isso. É o que Hebreus está dizendo. No passado Deus falava assim, era um profeta, de muitas maneiras, visão, sonho, ouvia Deus falar. No presente, nos dias atuais, Deus fala pelo Filho, é a palavra dele, e acabou. Mas bispo, o que vai acontecer no futuro da igreja? Qual a revelação? Apocalipse. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. Revelação de Jesus a João. Ah, mas foi João que escreveu depois que Jesus morreu. Como que Deus não revela coisas depois que Jesus morreu? E quem foi que falou com João naquela ilha? O próprio Cristo. As palavras de João em Apocalipse são as palavras de Cristo, porque diz assim muitas vezes: o que vês e ouves, escreve. Assim diz o santo, o justo, o verdadeiro, o que esteve morto, mas reviveu. Quem é que está falando aqui? Jesus. Então é revelação de Jesus. Então, igreja, só para você entender, não existe nada de novo para ser acrescentado no que diz respeito ao que Deus já determinou para a igreja, ao que Deus já deixou de revelação para a igreja. Você vai ver gente dizendo, eu fui para o inferno, estive lá e voltei e estou aqui para contar para vocês. Me perdoe, eu não sei o quanto você acredita nisso, mas o que eu preciso saber disso está aqui. Eu fui para o céu arrebatado 1, 2, 10, eu perdi as contas já. Fui arrebatado pra caramba para o céu. Eu estou aqui para dizer para vocês, prepara o coração, revelação é forte. Gente, desculpa, quero ofender ninguém não. O que eu preciso saber aqui em relação a isso. Amém, igreja? Mas então, bispo, o senhor está se contradizendo, porque o senhor está dizendo que Deus quer falar, não quer só ouvir. O senhor está dizendo que Deus se agrada que eu tenha um momento a sós com Ele, não só para mim falar, mas para que Ele fale comigo. Sim. O que eu disse que não há nada de novo é em relação às doutrinas da igreja, é em relação ao futuro da igreja, é em relação ao que Deus vai fazer com a igreja e com uma outra parte do mundo que não creu. Não há nada de novo nisso. Mas tem aquilo que é particular, é aquilo que Deus quer tratar com você. Diga glória a Deus. Então tem a revelação que ela é geral, é universal, é para todos e está na Bíblia. Você não precisa dizer para um sonhador, para um vidente, conta para mim como vai ser. Eu vou fazer uma regressão. Pelo amor de Deus, gente, leia mais a tua Bíblia. Diga para quem está do seu lado, leia mais a tua Bíblia. E você vai entender o que Deus tem planejado para a humanidade. Agora, e eu já vou caminhando para o fim, por que eu estou dizendo para você a respeito de solitude? Estar a sós com Deus para ouvir Deus falar, que é o que Jesus fez. Tem coisas que diz respeito à tua vida, tem coisas que diz respeito ao teu caráter, tem coisas que diz respeito ao que Deus quer que você faça e coisas que você deixe de fazer. Tem coisas que Deus quer mostrar para você que deveria ser o seu próximo passo. Mas perceba que diz respeito a você, sua vida com Deus. É uma coisa pontual. Você quer ver um exemplo na Bíblia? Davi fez essa oração. Davi, ele sofreu um ataque. Vieram de surpresa aos inimigos e levaram tudo que era deles. Inclusive levou mulher e criança cativo. Preste atenção, igreja.
O que Davi faz? Davi consulta a Deus. Senhor, vou perseguir esse bando? Devo ir? Senhor, eu consigo alcançá-los? E Deus diz, pode perseguir, porque você vai alcançá-los. Você vai trazer tudo de volta. Amém, igreja? Davi consulta a Deus, Davi fala, Deus responde. Mas tem a ver com o seu reinado, com a sua vida. Tem a ver com o seu posicionamento. Nesse sentido, Deus fala e quer falar até hoje. Amém, igreja? Deus quer dirigir você. Deus quer conduzir você para que a sua jornada seja de êxito, para que você possa triunfar na sua vida. Ninguém perde por ouvir o conselho de Deus, não. E é nesse ponto que essa solitude te ajuda, é você parar tudo, desligar tudo, estar a sós com Deus para ouvir o que Ele tem para dizer. E eu digo para você, até por experiência própria, Deus fala. E como fala? E como fala? Então há uma necessidade da igreja desejar, querer e buscar imitar o Senhor Jesus e ter o seu momento de intimidade a sós com Deus para ouvi-lo e ouvir o que Ele tem a dizer, que vai edificar você, vai orientar você, vai colocar você no trilho, no caminho certo, para que você seja bem sucedido. Então não é só Davi, a gente vai ver outros exemplos. Tem coisa que Deus está contando com você, igreja. Tem propósitos que Deus quer que você viva. E você não está vivendo o propósito de Deus porque simplesmente você não para ouvir a Deus. Não para ouvir a Deus. Não quer parar para ouvir a Deus. Isso é um erro. Eu posso dar um exemplo meu para você? Ótimo, a irmã falou que eu posso. Eu costumo sair para caminhar. Já falei isso outras vezes. Aí umas 3 vezes na semana eu saio, às vezes 4 vezes na semana eu saio. Mas isso vai muito além da necessidade física, de um exercício, de uma atividade. Porque nessa minha caminhada, isso é uma preferência minha, eu não caminho pela cidade, eu vou para o meio do mato, vou para o canavial, eu vou para a mata, eu vou... Por quê? É o momento que eu estou a sós com Deus. Eu já fui com os obreiros aqui no monte, tivemos nosso momento no monte, onde a gente ora, dobra o joelho, fala com Deus, chora. Mas eu vou muito sozinho para o monte. Sabe o que eu faço quando eu vou sozinho para o monte? O que eu menos faço? Falar. Eu quase não falo. Eu me sento, ou eu fico andando por ali, olhando para o alto, falo com Deus no meu pensamento, no meu coração. E nessas horas Deus fala muito comigo, muito comigo, fala muito comigo. Eu digo para você que se não fossem esses momentos, muitas vezes na minha vida, eu teria sucumbido, eu teria sido arruinado. Muita coisa que Deus falou comigo foi em momento assim, tendo essa intimidade, esse relacionamento, essa preocupação de estar a sós com Deus. Por que eu gosto de estar no monte? Deixa eu falar uma outra coisa para você. Não é porque no monte a resposta é diferente, não é isso. Não é porque no monte acontece uma coisa mística, o monte é um monte. Não. Deus responde no vale, no quarto, na sala, dirigindo, pedalando. Ele está em todo lugar. Amém, igreja? Mas por que muitas vezes eu dou preferência para o monte? É a reclusão. É aquele momento de isolamento que eu tenho. O que eu vejo ali? Eu não vejo a mão do homem. Eu vejo a natureza, aquilo que Deus criou. Eu estou ali no ambiente onde é Deus puro. E ali Deus fala, e ali Deus ministra ao meu coração. Ali Deus puxa a minha orelha. Ali Deus me chama a atenção. Ali Deus me confronta.
Ali Deus me dá a direção, ali Deus me orienta. Está dando para entender direitinho? Solidão é ruim, solitude é bom. Se você aprender o que significa, como Jesus disse, como a palavra diz que ele fez, que ele tinha o seu momento a sós com o Pai. Se você entender que isso é necessário, que você precisa disso, que isso é bom, você vai ver que de fato é uma bênção você escolher esses momentos para estar a sós com Deus. Isso vai turbinar a tua vida com Deus, tua comunhão com Deus, porque você parou de chegar aos pés dele só para pedir, falar. Agora você parou para ouvir. Agora você é como o Jó, que Deus disse: se veste, vamos conversar, eu vou perguntar, e aí você vai responder. Diga glória a Deus. Mas para encerrar mesmo, igreja, tem gente que foge disso. Posso falar para você? Tem gente que evita ao máximo, porque ela sabe que Deus é um ser tão santo, tão justo, tão perfeito, que é melhor ter o barulho rolando, as conversas, as falas, o movimento acontecendo, porque se ela tiver um momento a sós com Deus, a impressão que ela tem é que nessa intimidade, nesse lugar sozinho, ela e Deus, Deus e ela, Deus vai desnudar ela e vai trazer toda a sua imperfeição e vai mostrar tudo que ela é e toda a sua fraqueza. Então é melhor eu estar assim. Eu falo muito com Deus e não dá tempo para ele falar, porque se ele falar, ele vai falar de algumas coisas que... Então é melhor eu falar e falar no grupo, na igreja, porque aí a gente está ali falando, o bispo está no microfone, a gente está cantando, que seja assim, então, que sejam esses momentos e só, porque esse negócio de eu estar ali, só eu e Deus, Deus e eu. Vai que ele fala de alguma fraqueza minha, de alguma coisa minha, vai que ele fala das minhas misérias humanas. Não é uma boa ideia, não. Melhor não. Então deixa o barulho rolar, deixa o movimento acontecer. Não posso ficar sozinho. Tem gente que foge disso, justamente por causa disso. Seu pecado lhe acusa, seus erros lhe acusam. Mas deixa eu dizer uma coisa boa para você, igreja. Deixa Deus mexer aí. Deixa Deus tocar na ferida, vai doer, mas vai curar. Diga glória a Deus. Ele vai tratar com você. Mas bispo, só eu e Deus, Deus e eu ali, não vai dar para disfarçar. Vai chegar nesse ponto, vai chegar nesse assunto. É como eu olhar no olho dele, porque só está a gente mesmo. Deixa, fala, ouve. Deixa Deus tratar essa ferida. Deixa Deus tratar do seu coração. Deixa Deus tirar o espinho, arrancar o pus, vir com bálsamo, curar você. Mas é vergonhoso, bispo. Sinto muito. Mas de qualquer jeito ele já sabe de tudo. Ele já conhece tudo. Então é melhor você estar só. Sabe aquela conversa que a gente evita com as pessoas? Sabe quando o filho está fugindo do pai? Porque se parar eu e meu pai, a lapada vai vir. Então é melhor que tenha sempre gente na casa, é melhor que sempre tenha criança correndo, é melhor que eu sempre tenha alguma coisa para fazer, é melhor que ele também sempre tenha alguma coisa para fazer, porque se chegar o momento que tiver o silêncio, eu e ele e eu, o caldo vai entornar, vai engrossar. Às vezes a gente é mais ou menos assim com Deus. Se tiver eu e Deus, Deus e eu, minhas fraquezas vão aparecer. Vão vir à tona, minhas mazelas, minhas misérias vão vir à tona. Então melhor não, deixa o barulho rolar. Deixa o som tocar, até porque é louvor que eu escuto, então deixa eu aumentar o louvor aqui. Aí eu canto junto também. Gente, distração. A pessoa quer se distrair, a pessoa quer o barulho, a pessoa quer a gente por perto o tempo todo. Você precisa olhar Deus nos olhos, igreja.
Você precisa estar a sós com Ele, igreja. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Você vai sair desse momento, desse encontro, renovado, restaurado, curado emocionalmente, curado espiritualmente. É necessário isso. Olha para Jesus. Faço questão de voltar no versículo, porque isso aqui não é uma terapia. Eu não estou aqui trazendo uma ideia nova. A Bíblia está dizendo, a Bíblia está me respaldando como Jesus fazia. É uma necessidade que a gente faça também. Amém, igreja? Então é aí que Deus trata. Então não seja essa pessoa o tempo todo. Ou você vai pôr um fone no ouvido para o barulho não parar, ou você vai achar uma atividade para fazer para o movimento não parar, ou você vai querer sempre gente por perto. Fica aqui comigo, não me deixa sozinho não. Às vezes Deus está tirando todo mundo da casa mesmo, que é para você ficar sozinho, que Ele quer falar com você. Mas já vai você arranjar o que fazer, convidar gente para vir, senão você vai lá no Zap, tagarelar lá no Zap, né? E tudo que Deus quer é que você baixe o volume de tudo, que você cale a voz da sua mente, cale a voz da sua alma, só para ouvi-lo falar. Amém, igreja? Amém. E nesse encontro, nesse momento, a cura, a restauração é bênção para você. Tem respostas que você está procurando há muito tempo. Tem respostas que você quer receber há muito tempo. E qual é o profeta? Quando vai ter alguém para me responder? E Deus está dizendo: para. Você não dá trégua. Você não para me ouvir. O que eu tenho para dizer não é de profeta nenhum. Lembra da música? Eu sou teu pai. Quer falar com você. Ficou claro para você? A solitude então não é como a solidão. A solidão é ruim, a solitude é boa. Faça isso de vez em quando. Tenha esse momento a sós com Deus. Silencia tudo, externamente, internamente, silencia tudo. Esteja ali a sós com Deus. O que eu faço, bispo? Não faço nada. No silêncio. Talvez você fique preocupado: como que eu vou agir, como que eu vou falar. A ideia é não falar mesmo, vou falar o mínimo possível. E deixa Deus vir. Deixa Deus tratar com você. Deus fala e como fala. Amém? Amém. Acho que eu falei bastante. Eu creio que você já entendeu. Vamos orar, vamos ficar. É uma necessidade nossa, acredite nisso. Não é só falar, é preciso ouvir. Então silencie as coisas à sua volta, não tenha medo. Ele não é um carrasco que vai falar do seu pecado e jogar na cara o seu pecado. Mesmo que ele falar desse assunto, vai ser para curar você, vai ser para restaurar você. Mesmo que ele toque em feridas, será para resolvê-las. Coisas mal resolvidas é para um fim maior e melhor que Ele vai tratar com você. Então vale a pena que você tenha compreendido essa palavra, que você tenha entendido o que o Senhor Jesus fez naquele dia, despedindo os discípulos, despedindo a multidão para estar sozinho. E a Bíblia diz: ao cair da tarde, lá estava ele só. Ele só. Mas como ninguém fica totalmente só, porque o Pai está em todos os lugares, então é correto dizer a sós com Deus. Tenha isso na sua vida, que ao sair por aquela porta você não venha se esquecer do que aprendeu, do que ouviu nessa manhã. Pratique isso. Solidão não presta. A solitude é bom. É você quem decide. É você quem toma a iniciativa. Faça isso às vezes. Faça isso de vez em quando. Vai ser saudável para a sua mente, para o seu coração, para a sua vida espiritual.
Diga: Senhor Jesus, eu terei os meus momentos a sós com meu Deus, com o Senhor. Eu quero te ouvir. Não quero só falar, eu quero te ouvir. Diga amém. Glória a Deus e glorifique ao Senhor Jesus.